Pessoal, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de biologia, né? Estamos entrando na sétima semana, né? Na última semana do nosso conteúdo. A aula de hoje ela vai ser um pouco diferente, porque como vocês já devem estar sabendo, eu fiz uma pequena cirurgia na boca e eu fiz a extração de 2 dentes do mesmo lado, o que vai me impossibilitar de dialogar com vocês durante os horários de aula normal. Dessa forma, para que vocês não ficassem sem o conteúdo, eu resolvi gravar, os slides, gravar essa aula para que vocês pudessem acompanhando, tá? Logo após também eu vou fazer uma breve explicação da nossa atividade, para que caso vocês tenham dúvidas, entrem em contato comigo pelo WhatsApp, tá? Lembrando que eu vou mandar esse link na hora da aula de vocês, eu espero muito que vocês assistam, façam as anotações necessárias e qualquer dúvida, entrem em contato comigo. Hoje a gente vai falar dos vírus e das bactérias, tá? Para dar início, antes de entrar realmente em vírus, ultimamente a gente vem falando, vem questionando muito a Covid-19, essa pandemia que se alastrou por todo o mundo e que vem retirando muitas vidas em quase mais de um ano, de pandemia, onde os cientistas lutaram bravamente, pesquisadores lutaram bravamente para conseguir desvendar o genoma do vírus e assim tentar descobrir uma maneira de desenvolver um antídoto, uma vacina para combater esse vírus, e atualmente a gente tem aí algumas empresas que estão fabricando essas vacinas e a gente está tendo a vacinação por caráter, a gente está respeitando uma sequência, os idosos aí vem diminuindo as idades, mas para que vocês vejam como tanto os vírus quanto as bactérias, elas estão no nosso dia a dia, elas vivem no nosso dia a dia. E a Covid-19, ela é mais do que uma doencinha simples. A gente está vendo o tamanho que esse vírus se expandiu, já vem uma segunda onda, uma terceira onda. No Brasil, nós já temos mais de 400 mil mortes, o que é muito preocupante, porque não são apenas números, são pessoas, são famílias que se devastaram por causa desse vírus, pessoas que perderam seus pais, suas mães, primos, tias, entes queridos, amigos, enfim. Temos aí inúmeros exemplos nas nossas cidades de pessoas queridas que se foram por causa desse vírus, Então, mais uma vez, essa aula ela vai servir de alerta para que vocês não brinquem com essa doença, sempre se cuidem, se protejam, porque não é porque a gente é mais novo ou mais velho, que se considera mais forte, que a gente não está suscetível a se contaminar com esse vírus, tá? Então, já dando andamento, vocês já sabendo como é que esse vírus funciona, a gente vai falar do vírus num contexto mais geral, tá? Os vírus, eles possuem entre 12 e 400 nanômetros, ou seja, eles são muito pequenos, são imperceptíveis a olho nu, tá? E por isso não podem ser observados por microscópios ópticos. Que microscópios são esses? Aqueles que a gente tem nos laboratórios da nossa escola, tá? Tem que ser um microscópio com mais tecnologia, com uma profundidade de lente maior do que aqueles que a gente já está habituado a ver. Essa condição fez a sua visualização ser possível somente através do desenvolvimento do microscópio eletrônico, tá? Que ele é um pouco mais avançado e dessa forma é mais fácil a sua visualização. Façam essas anotações. Todos os conteúdos que eu venho passando aqui nas aulas, eu venho retirando do livro, tá certo? Para que seja fácil a compreensão de vocês.
Aí, como é que a gente pode falar do vírus sem falar da sua estrutura, né? A estrutura dos vírus é bem simples, na verdade. Eles são formados por um ácido nucleico, né, com sua base de DNA e RNA, o que constitui o quê? O seu genoma viral, né, que é desenvolvido por uma capa proteica denominada capsídeo. Então, é justamente o que os cientistas, voltando para o COVID, tentavam desvendar como que era formado esse genoma, né? O que constituía esse genoma do COVID-19? Como conseguir combatê-lo, né? Então, por isso que um dos métodos de proteção é justamente o uso do álcool gel e principalmente da água e do sabão, do detergente. Porque, como vocês podem observar, esse genoma viral ele é envolvido, ele é protegido por uma capa proteica denominada capsídeo, tá? Geralmente essas capas são formadas de gordura, uma gordura específica, e o detergente, os lipídios do detergente, eles conseguem quebrar essa capa e assim adentrar, né, nesse genoma viral, fazendo com que o vírus se dissipe, por exemplo, das nossas mãos ou dos nossos produtos que a gente compra em mercado. Por isso que é muito importante que a gente faça sempre o uso da higienização, tanto nas mãos quanto nos objetos de mercado que a gente utiliza. Alguns vírus eles possuem um envoltório lipoproteico que ele é muito conhecido como envelope viral, tá? Se vocês forem acompanhando no livro, tá? Na atividade tá bem descritinho quais são as páginas de que conteúdo que eu tô falando, porque vocês acompanhando fica muito mais fácil de vocês entenderem, tá certo? Então, esse envelope viral, eles são chamados de vírus envelopados, tá? Uma parte desses vírus pode ser apresentada nas estruturas denominadas de espículas. O que são essas espículas? Elas são utilizadas para ancorar nas células, é como se fosse o seu fixador nas células para que faça sua sustentação, tá bom? Aqui vocês podem ter uma ligeira ideia de como é uma capa de vírus, tá? Aqui são os peplômeros que fazem a sua movimentação. O envelope é aquela camada de gordura que eu falei que protege o vírus, né? O genoma viral. O ácido nucleico e o capsídeo que protege justamente o núcleo desse vírus, certo? Eita, passei aqui sem querer. Peraí. Então, aqui a gente tem outro exemplo, né, do vírus nu, nesse primeiro desenho, nessa parte de cima. Vocês podem ver o ácido nucleico e o capsídeo, que é a sua camada protetora, né, e o núcleo capsídeo, que embaixo está vendo que é a diferença do vírus nudo para o vírus envelopado, tá certo? Dessa forma, vocês podem observar como que ocorre a proteção do vírus e do seu ácido nucleico. Como é que ocorre essa replicação viral? Como foi, por exemplo, que esse vírus, né, como foi que esse Covid se multiplicou e acabou atingindo tanta gente no mundo? Esses vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. O que é que isso quer dizer, Lona? O que é isso? Eles precisam utilizar a maquinária das células para reparar a sua replicação, para realizar a sua replicação. Dessa forma, eles só conseguem se reproduzir quando estão no interior de uma célula viva. Eles precisam ter contato com células vivas para conseguir fazer a sua replicação. Então, por isso que a gente fala que os vírus eles são parasitas intracelulares obrigatórios, tá? Para sua reprodução, é necessário que ele tenha contato com células vivas para conseguir fazer a sua replicação. E aí, o que é essa replicação? Como é que funciona essa replicação? A replicação desse vírus acontece em algumas etapas, tá? E como é que são denominadas essas etapas? Tem a aderência, a penetração, síntese, a maturação e a liberação, tá? Essas são etapas que ocorrem em um ciclo denominado ciclo
lítico, tá? No qual várias partículas virais elas são produzidas e dessa forma a célula, né? A célula saudável, ela é destruída e é assim que ocorre, né, essa replicação viral. E depende muito do estímulo recebido do meio. Alguns vírus, por exemplo, como o bacteriófago, que é um parasita também, né, das bactérias, ele pode realizar um ciclo lisogênico, tá? E o que é isso? Ele trata-se de uma replicação no qual o DNA viral é replicado sem que exista a destruição da sua célula hospedeira. Então, assim, o seu contágio é muito mais rápido e a sua transmissão viral também, tá bom? Aqui nessa imagem vocês podem observar, né, um bacteriófago e como é que essa transmissão viral ocorre. Vocês podem ver, ó, o genoma viral, esse nome escrito em inglês lá em cima, a fase receptora e embaixo a parede da célula, tá? Então é assim que esses vírus conseguem se introduzir na célula. Aqui, ó, o bacteriófago já conseguiu adentrar na parede da célula. Dessa forma, ele compartilha seu genoma viral por entre a célula, formando assim outros vírus, a sua replicação ocorrendo em uma forma de GIF para vocês entenderem, tá? Então, é dessa forma que ocorre a sua transmissão. Por isso que todo cuidado é pouco ainda, porque a sua replicação é muito rápida. E para combatê-la, né, dependendo do estágio, no caso falando do COVID, para combatê-la tem que ser, mesmo no caso de pessoas que têm os sintomas, né, é muito mais complicado. Se demorar o tratamento, pode ser que a pessoa precise passar por processos muito críticos de patologia, né? Você acaba ficando entubado, perde o funcionamento de alguns órgãos e dessa forma sua vida corre um risco muito grande com prejuízos muitas vezes irreversíveis, tá? Então observem bem essas imagens, aqui vocês conseguem ver como é que esse genoma viral ele se reproduz e se replica na célula. Aí a gente pode falar um pouquinho do vírus e o ambiente, né? Os vírus eles podem ser encontrados no ambiente, no interior dos seres vivos, como animais, vegetais e as bactérias, tá? E conseguem manter-se por determinado tempo em soluções aquosas, tá? Eles podem atuar como agentes naturais no controle biológico de organismos, impedindo que se tornem pragas. Além disso, sua alta capacidade de replicação é associada à grande capacidade de transformar o material genético entre células e auxilia no aumento da sua mutação em espécies ocorrendo de diversidade genética. Por isso que a gente tem aí novamente nessa imagem o todo cuidado aonde a gente pega em fila de banco, corredor, abridor de porta, tudo tem que ter um cuidado para que o vírus ele não se dissemine, ele não se espalhe, ele pode sobreviver algumas horas em determinados ambientes ou até mesmo no ar. Então, o uso de máscara, de álcool gel, de sabão, de água e sabão, a correção de limpeza higiênica ser maior, a sua prevenção está sendo mais eficaz do que uma pessoa que apenas usa máscara. Tem que ter toda aquela correção do modo de usar a máscara, do modo de pegar na máscara e retirar a máscara. Tem que ter um cuidado. Por exemplo, deixa eu pegar uma máscara aqui para dar um exemplo para vocês. Sou estilosa. Minha máscara é de caveira mexicana, tá? Eu tô usando a máscara. Eu tenho que ter todo o cuidado. Eu tô no centro, tô fazendo compras, né? Coisas que são necessárias para casa. Eu não posso estar pegando na máscara aqui, porque é aqui que está sendo a minha prevenção. É aqui que o vírus ele está sendo impedido de ser entrado dentro do meu organismo.
Então, no momento que eu pego aqui, eu acabo coçando o olho, eu acabo levando a mão à boca depois. Então, a forma correta de usar e retirar a máscara é puxando pelo elástico, tá? E não tendo mais nenhum outro contato deste material com o resto do nosso rosto. Por isso que é muito importante o uso da máscara corretamente e também do álcool em gel. Caso você precise botar a mão na máscara, você vai lá, limpa as mãos com álcool em gel, caso você não possa lavar as mãos no momento, e está mais tranquilo, mais, de certa forma, mais seguro. Aí, o que a gente pode falar sobre o vírus e a saúde humana, tá? Além de sua importância ambiental, tá? O vírus ele destaca-se pela capacidade de causar doenças, ou seja, por sua virulência, tá bom? Como, por exemplo, gripe e resfriado, que são causados pelo vírus da influenza, tá? Que nós temos aí as vacinas da H1N1, que são justamente para prevenir esse tipo de vírus, causando menos gripe durante o ano. Já a dengue, chikungunya, a zika, transmitidas por vetores, ou seja, não diretamente de uma pessoa para outra, mas sim de um animal para o outro, como insetos, por exemplo, o Aedes aegypti, tá? São formas diferentes de contágio, tá? Por exemplo, a gripe, a gente pode pegar de uma pessoa, espirrar perto da gente, as gotículas de água que saem do organismo daquela pessoa acabarem entrando no nosso organismo através da respiração. Já a dengue, chikungunya, eles são transmitidos por exemplo, por vetores de um mosquito para o nosso organismo. É como se eles fossem apenas o portador, tá? A gente pode entrar agora, né, depois de entender um pouquinho como é que funciona o vírus, como é a sua replicação, como é que ocorre essa replicação, a gente fala um pouco agora das bactérias, tá? As bactérias, elas são divididas em dois grupos, tá? As eubactérias e as arqueobactérias, que eu espero que vocês lembrem que a gente tenha falado das aulas anteriores. Caso não lembrem, dê uma voltadinha no conteúdo para que vocês não se sintam tão perdidos, tá bom? Durante a aula. Esses grupos, eles apresentam similaridade em sua morfologia, tá? Mas diferem em alguns pontos. Quais pontos são esses? Nas suas composições da parede celular e no metabolismo, tá? Anotem isso, é extremamente importante, tá? As bactérias são divididas em dois grupos, eubactérias e arqueobactérias, tem uma estrutura morfológica muito similar, porém tem as suas composições de parede celular e de metabolismo diferentes, tá bom? A maioria das arqueobactérias, elas possuem adaptação para viver em ambientes com condições extremas de temperatura, de pressão, de salinidade e pH, tá? Aqueles ambientes que vocês acham que são inabitáveis são o ambiente natural das arqueobactérias, tá? No caso das eubactérias, elas estão inclusas todas as bactérias patogênicas, tá? E muitas elas se habitam, né, no solo e na água, tá? Elas têm essa pequena diferença, mas é uma diferença enorme, né, em termos científicos, em termos de estudo, de pesquisa. As eubactérias e as arqueobactérias são diferentes compostos, né? Compostos de metabolismos diferentes. Eita, quase não sai. Aí, como é que a gente fala sobre as bactérias e o ambiente? Essa seria uma aula, né, muito bacana para ser feita na sala, principalmente no laboratório de biologia, porque nós faríamos alguns testes. A gente pegaria a placa de Petri, utilizaria aqueles cotonetes de utilização laboratorial para fazer a observação da mucosa da boca, do fio de cabelo, né? Utilização da placa de Petri aberta em banheiros, para vocês verem a quantidade de bactérias que vivem naquele ambiente, né? Nós teríamos o nosso experimento em sala de aula, mas que infelizmente não está podendo ocorrer nesse momento.
As bactérias, elas estão presentes em diversos ambientes na Terra, tá? No solo, na água, no ar, no interior dos seres vivos. Elas são fundamentais em diversos processos que auxiliam na manutenção de um grande número de outros seres vivos. Entre esses estão a produção de gás, ali é gás, tá errado. Gás oxigênio, a decomposição da matéria orgânica, a manutenção da fertilidade do solo, a saúde do sistema digestório, né, de diversos animais e a absorção de nutrientes pelas plantas e a produção de matéria orgânica, ou seja, as bactérias, né, elas fazem parte também dos grupos dos decompositores, que são totalmente necessários para que o ciclo da matéria ocorra, ou seja, lá no primeiro ano vocês viram toda aquela história do ciclo da matéria, que tem o produtor primário, consumidor secundário, né, terciário, aí volta para os decompositores, dos decompositores volta para os produtores, tá? Então, eles são muito importantes para a nossa existência também. A gente não pode ver as bactérias como uma forma apenas de modo negativo, tá? E voltando ao conteúdo, a gente fala um pouquinho das estruturas das bactérias, né? Como que ocorrem essas estruturas? As bactérias, elas são seres unicelulares, tá? Procariontes de tamanhos microscópicos e com formatos variados. Esses pontos, eles podem ser observados em alguns agrupamentos de bactérias com arranjos específicos, sendo os mais comuns os diplococos, tá? E os estafilococos, estreptococos e as sarcinas. No livro de vocês tem uma parte bem legal, um conteúdo bem explicativo de um pedacinho desses tipos de bactérias, tá? Das estruturas das bactérias. Nessa imagem aqui, vocês podem vê-las, tá? As bactérias, elas são compostas por uma parede celular formada de uma substância denominada peptidioglicano e a glicopeptídeo, tá? São nomes bem chatinhos de se dizer, mas que conferem apenas a rigidez e a proteção da célula bacteriana, tá? Algumas espécies, elas são revestidas externamente por substâncias que podem formar uma cápsula ou uma camada mucosa, também conhecida como a glicocálice, tá? Que permanece ligada à parede celular. Como é que funciona esse metabolismo bacteriano? O que é que ocorre, né? Algumas bactérias, elas são fotoautotróficas. O que é isso? Elas utilizam a luz como fonte de energia e dióxido de carbono como fonte de carbono. Me atrapalhei aqui e viajei. Mas é isso mesmo. Elas utilizam a luz como fonte de energia e o dióxido de carbono como fonte de carbono, que é assim que seu metabolismo funciona para conseguir sobreviver. No caso, por exemplo, das cianobactérias. Lembrando que as cianobactérias, elas, por exemplo, as que vivem no fundo do mar, elas são responsáveis por mais de 70% do oxigênio que temos no nosso planeta. Tá? Então, para que vocês consigam observar o grau de complexidade dessas bactérias, né, da cianobactéria na nossa vida, o grau de importância. Por isso que é muito bom que a gente tenha um conhecimento desses conteúdos, principalmente em biologia, para que vocês consigam compreender quando tiverem notícias voltadas à perda de oxigênio do planeta, a quantidade de oxigênio, de dióxido de carbono, e dessa forma vocês têm uma compreensão do que está acontecendo. Essa função binária, ela é, né, a representação da reprodução bacteriana, né, no caso das que se reproduzem de modo assexual. Nessa imagem vocês conseguem observar isso. Vocês veem a bactéria se dividindo até que ela esteja completamente repartida e esse processo vai ocorrendo inúmeras vezes, tá bom? Essa foi um pouquinho do nosso conteúdo dessa semana. Eu espero que tenha dado para vocês compreenderem. Eu vou mandar mais um material para vocês hoje ainda,
falando sobre o nosso conteúdo da atividade, tentando explicar da forma mais simples possível, mais sucinta e esclarecedora possível, né? Eu peço perdão por não estar participando, né, ativamente da aula de vocês hoje, mas eu realmente preciso de repouso. Eu estou aqui agora, faltando algumas horas para essa cirurgia, e eu estou muito nervosa, pois eu tenho muito medo de fazer qualquer tipo de cirurgia, estou muito nervosa, mas eu espero que dê tudo certo. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, tá certo? Pelo WhatsApp eu vou estar respondendo mensagens tranquilamente. Muito, muito, muito obrigada pela atenção. Espero que eu tenha conseguido fazer com que vocês compreendam um pouco o conteúdo. Não é um conteúdo tão difícil assim, se você prestar atenção, se você fazer as anotações, tá? Então, dessa forma, a gente consegue conversar um pouco mais. Eu vou passar agora para falar um pouco do exercício de vocês, tá? Só um segundo. Bem, voltando para falar um pouquinho, né, desse conteúdo que a gente viu hoje, para responder às atividades dessa semana, vocês precisam ler atentamente os temas. Eu vou dizer agora para vocês quais são. Vírus e bactérias, tá? Na página 29. Desse conteúdo, vocês lerão sobre vírus, sobre replicação viral, o vírus e o ambiente, o vírus e a saúde humana, que foi o que a gente viu agora na nossa aula de hoje, tá certo? E também vocês verão sobre bactérias, que já começa na página 38, tá? A gente vai falar sobre as bactérias e o ambiente, a estrutura das bactérias, o metabolismo bacteriano e as bactérias e a saúde humana, que vai até a página 45, tá? Não se assombrem com a quantidade de páginas, tá certo? Tem muitas imagens, muitas tabelas, muitas figuras para que vocês consigam tentar compreender da melhor forma possível esse conteúdo, tá? Então, prestem bem atenção, façam as anotações que eu pedi durante essa aula e também façam as anotações nos livros, grifem as partes importantes. Vocês vão precisar para conseguir responder essas atividades, tá? São questões muito simples. Eu sempre faço exercícios com no máximo 5 questões. A primeira questão é: qual a importância das campanhas de vacinações atuais? A gente já iniciou a aula falando sobre isso, então se você prestou atenção, você vai conseguir responder tranquilamente. A segunda pergunta: descreva a estrutura de um vírus e de uma bactéria e qual é a principal diferença entre eles, tá? Novamente, a gente já falou aqui tanto da estrutura de vírus quanto da estrutura de bactérias, então vai ser algo muito tranquilo de vocês conseguirem responder também. Como ocorre a replicação de um vírus e como é a reprodução bacteriana? Lembrem daquele GIF que eu mostrei nos slides anteriores, falando como é que ocorre a replicação do vírus, e a gente falou também, nos slides seguintes como é que ocorre a replicação bacteriana, tá bom? E aqui, qual a relação entre o vírus e a bactéria na saúde humana? E para que vocês citem exemplos de doenças virais e bacterianas, tá? São exemplos que são muito comuns no nosso dia a dia, então não penso que vai ser muito difícil de vocês conseguirem responder, tá? Novamente, qualquer dúvida, não deixem de entrar em contato comigo. Desculpa novamente por não estar presente na aula de hoje, mas eu prometo que na próxima aula a gente vai, caso vocês tenham dúvidas sobre o conteúdo, eu voltarei novamente para debater esse conteúdo com vocês, tá? Então, muito obrigada pela participação de vocês. Tenham um excelente final de semana. Se cuidem, se protejam, façam as atividades, tá? Vocês têm aí dias para fazer as atividades. Aproveitem esse tempo livre para ir respondendo a atividade até enquanto eu estou passando aqui, enquanto eu estou aparecendo aqui para vocês. As atividades já estão disponíveis lá no Drive de vocês, já está lá na 7ª semana, bem direitinho. E eu irei colocar esse slide lá também, tá? Então, aproveitem, tirem dúvidas e é isso. Muito obrigada pela participação de todos e até mais.